Que bom que você está aqui nessa manhã acompanhando pela internet o culto de adoração ao nosso Deus. Por um bom motivo, o pastor Raissan não pôde estar hoje. Hoje ele está na igreja ali de Carlos Chagas. Ele está realizando um batismo. Então, mesmo diante das crises, mesmo diante da pandemia que estamos vivendo, que o país, que o mundo está vivendo, muitas pessoas têm sido tocadas pelo Espírito Santo. E o pastor, então, nessa manhã, ele estará realizando um batismo ali na cidade de Carlos Chagas. Deus seja louvado por isso. Nós queremos agradecer a participação aqui do maestro Eliezer, do nosso irmão Wallace nos instrumentos, pessoal do louvor. A igreja tem adotado um protocolo de segurança que os ministérios de saúde aí orienta o uso de máscaras, álcool, gel. A nossa igreja está toda aparamentada desses materiais. A igreja hoje está fechada, só a equipe técnica, a equipe do louvor que está aqui nesta manhã, como segue aí o decreto municipal. Você que gostaria também de conhecer mais a respeito da Bíblia, você que tem um amigo que gostaria de fazer um estudo mais aprofundado da Bíblia, você anote esse número que está aparecendo aí embaixo aí. Esse zap é um número unicamente o pastor que tem acesso. Então você pode fazer seu pedido de oração nesse número que está aparecendo aí. O pastor vai estar respondendo para você, vai estar intercedendo para você, e você também pode estar fazendo um estudo bíblico através ali desse número que está aparecendo aí na tela. Que Deus seja louvado nessa manhã. Nós temos muitos amigos, muitos irmãos de outros lugares nos assistindo nessa manhã. Um abraço para todos vocês, os irmãos aqui da Igreja Central, os irmãos aí do DR, da Romida Ruas, da Vila Esperança, Laticínios, Vila Nova, os irmãos aí de Teoflotone, da Lajinha, de Almenara, de Rubim, que estão nos acompanhando, os irmãos lá do Canadá. Irmão Carlos, um abraço para você que está nos acompanhando nessa manhã. Deus seja louvado. O pessoal do trio Moriá está nos acompanhando também nessa manhã. Deus seja louvado pela vida de vocês, que você seja tocado pelo Espírito Santo nessa manhã. Nossos irmãos aí da Bahia também, que está conectado conosco, compartilhe essa mensagem. Com certeza você será um canal de esperança para outras pessoas também. Nesse momento eu gostaria que você se desligasse um pouco do mundo exterior, das coisas que atrapalham a sua adoração, que você foque unicamente na adoração ao nosso Deus nessa manhã. E nesse momento eu quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez para orar ao nosso Deus. Feche seus olhos e oremos. Deus eterno, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez nós nos encontramos para te adorar. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de ter a Tua palavra em nossas mãos. E nós entendemos que a Tua palavra é o Senhor falando conosco. E nós suplicamos que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos conceder o entendimento para compreender a Tua palavra, entender e colocar em prática em nossas vidas. Fica conosco, abençoe cada um de nós, nós te rogamos, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler então do verso 22 até o verso 33. Você pode abrir sua Bíblia, quem sabe aí seu smartphone, que tem um aplicativo da Bíblia. É importante que você tenha a participação da leitura da palavra do Senhor. Como eu falei, a Bíblia é uma forma de Deus falar conosco. Mateus 14, versos 22 ao 33. A minha versão diz o seguinte: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, o vendo-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Esse episódio enseja para nós algumas lições importantes ainda hoje para nós. O contexto dessa passagem é que Jesus estava numa dinâmica muito intensa do seu ministério. Era uma época de cansaço, era uma época de esgotamento físico, porque as pessoas vinham de todas as partes para encontrar com Jesus. Os leprosos vinham até Jesus e saíam dali curados. Os cegos vinham até Jesus e saíam dali com as suas vistas devolvidas. Os surdos eram levados a Jesus e voltavam ouvindo. As prostitutas vinham e eram restauradas, os publicanos vinham e eram restaurados, os perdidos vinham e voltavam salvos. E todas as pessoas vinham com as suas mais variadas tipos de necessidades, vinham até Jesus. Era um momento de cansaço, de esgotamento físico. E diz a Bíblia que os discípulos não tinham sequer tempo para comer. E agora, se não bastasse essa agenda tão agitada, chega uma notícia que João Batista, o precursor de Jesus, aquele que atraía multidões para o deserto, aquele que anunciava Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chega a notícia que os atinge cheio, de que João Batista, agora por ordem do rei Herodes, ele foi morto, degolado ali na prisão de Maquerós. Então foi um tempo de apreensão. O povo estava apreensivo, os discípulos estavam apreensivos. E neste cenário agora, então, que Jesus agora toma uma decisão de se retirar um pouco com os discípulos, para ficar sós com eles. Talvez era um tempo que os discípulos precisavam para estar ali com Jesus, um momento a sós com Jesus. Mas diz a Bíblia que quando os discípulos se dirigem com Jesus para aquele local ali, próximo ao mar, a multidão já tinha descoberto o local e tinha pegado um atalho. E quando os discípulos chegam com Jesus naquele local, lá estava uma vasta multidão. Foi uma frustração para os discípulos. E Jesus agora começa a atender aquelas pessoas, começa a atender as necessidades daquelas pessoas. E os discípulos agora preocupados: mas Senhor, despede esse povo, manda esse povo embora, nós precisamos de um tempo a sós com o Senhor. E Jesus agora diz para ele: olha, dá vocês mesmos a eles o que comer. Mas Jesus, como vamos dar de comida? Nós não temos nada. E de repente diz o texto que André chega para Jesus e diz: olha Jesus, tem um adolescente aí que ele trouxe um lanchinho. Ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso, né, Senhor? E diz que Jesus agora dá ordem para eles: olha, manda eles assentarem que nós vamos alimentá-los. Aí Jesus agora então faz um extraordinário milagre, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Diz João 6, um texto paralelo a isso, que aquela multidão ficou maravilhada, que as pessoas ficaram alegres com aquele milagre de Jesus. E as pessoas começaram agora a falar, e surgiu agora um burburinho entre eles: olha, esse Jesus tem que ser agora o nosso rei. Olha, esse Jesus agora tem que ser o nosso Messias político. Agora esse Jesus, ele põe pão na mesa, mesmo que seja no deserto. E Jesus começa a perceber que isso agora começa a ganhar espaço no coração dos seus discípulos. E agora Jesus, aqui no verso 22, diz que Jesus toma uma atitude radical. E Jesus agora compele os discípulos agora a embarcar no barco para passar para o outro lado.
E você pode perguntar, mas por que Jesus teve essa decisão, tomou essa decisão tão radical, de ordenar, de forçar a barra, para que eles pudessem entrar no barco e sair daquela cena? Eu gostaria de dizer para você o seguinte: sabe por que Jesus tomou essa decisão? Porque para Jesus é melhor você enfrentar a tempestade, a crise, dentro da vontade de Deus, do que enfrentar a calmaria fora da vontade de Deus. E Jesus sabia que os discípulos permanecer naquele local, que os discípulos permanecer naquela cena, poderia tirar eles do foco, poderia contribuir com que eles perdessem a visão da missão de Jesus, da missão do que Jesus viera fazer aqui nessa terra, de quem era Jesus. E quando você olha para essa passagem, você acha complicado demais, porque diz o texto que Jesus agora então coloca eles no barco, força eles a entrar no barco, e Jesus agora começa a despedir as multidões, e de repente ele sobe para o monte para orar sozinho, e de repente então desaba uma tempestade sobre aquele barco. Agora os ventos são contrários, agora as ondas são mais raivosas, o barco começa agora a balançar, e de alguma maneira eles tentam remediar essa situação, de alguma maneira eles tentam, com as suas artimanhas, com suas habilidades, quem sabe resolver aquela situação. Afinal de contas eles eram homens experimentados no mar, a maioria deles, e eles tentam então agora controlar essa situação, começam a controlar essa crise, mas as ondas começam a ser mais agitadas, os ventos começam a ser mais contrários, e o barco começa a ir a pique. Mas diz Marcos, um texto paralelo a esse, diz que Jesus os vê em dificuldade. Eu quero dizer para você nessa manhã que está me assistindo, que quando o mar da sua vida se torna revolto, que quando a crise se instala, que quando a tempestade desabra sobre você, quando a situação está irremediável, quando tudo parece que está escuro para você, e você já tentou de todas as maneiras, com suas habilidades, resolver o problema, e o problema não resolve, eu quero dizer para você que Jesus não perdeu você de vista. Jesus está olhando por você, Ele está intercedendo por você, Ele está amando você. Porém, isso não tira o drama desses homens, e eles têm um drama agora na mente, e agora eles dizem: eu não posso entender como é que Jesus agora manda a gente entrar no barco, e de repente nos empurra para o miolo de uma tempestade. Como entender essa situação? O mínimo que esses homens esperavam, já que suas férias foram frustradas, é que eles pudessem voltar para casa de forma tranquila. E como entender isso? Estou fazendo a vontade de Deus, cumprindo uma agenda de Deus, fazendo aquilo que Deus me pede, fazendo aquilo que Jesus me pede, e de repente eu enfrento ventos contrários na minha vida. Eu gostaria de dizer para você nessa manhã que as crises, elas vêm em nossas vidas de duas maneiras. Ela pode vir para nos corrigir, quando de repente o cristão, o crente, está indo na contramão da vontade de Deus, e Deus agora não permite que venha a tempestade, que Deus permite agora que venha a crise, para que ele possa voltar à sensatez, possa voltar para o caminho. É o caso de Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive, e Jonas está indo para Tarso, e Deus agora manda uma tempestade. Mas Deus também permite as crises, Deus também permite os problemas, Deus também permite as tempestades em nossas vidas, mesmo quando nós estamos fazendo a sua vontade, mesmo quando nós estamos fazendo a vontade dEle. E essas crises, essas tempestades, não é para nos destruir, é para fortalecer a nossa fé, é para tonificar as musculaturas da nossa alma,
Talvez você que está passando por uma crise, talvez você que está vivendo essa pandemia, de alguma maneira atingiu você, e você fez algumas perguntas para Deus: mas por que, Senhor, eu estou passando por isso? Eu quero dizer para você que talvez seja a maneira como Deus tem usado para você fortalecer a sua fé, para você estar mais próximo dEle, para você ter mais comunhão com Ele, para você lembrar que existe um Criador, um mantenedor de todas as coisas, que as suas habilidades, que o seu saber não é suficiente, que você precisa de alguém, e esse alguém é Jesus. E eu olho as Escrituras, e eu vejo Deus agora escolhendo Paulo e Barnabé, e eles são ungidos pelo Espírito Santo, eles são escolhidos pelo Espírito Santo, eles são nomeados pela igreja, e eles estão agora caminhando na direção de Deus. E diz que Paulo chega em Listra e é apedrejado. E como que você vai entender? Você está fazendo a vontade de Deus, e você enfrenta eventos contrários na sua vida, na sua história. Mas notem vocês, que ao saírem daquela cena, e eles entram naquele barco, a tarde ainda nem havia se declinado, a noite ainda nem havia chegado, e de repente o mar começa a se empolar, e de repente os ventos começam a soprar contrariamente, e de repente as ondas começam a ser mais agitadas, e de repente eles agora começam a resolver aquela situação. Agora eles começam a tentar de alguma maneira resolver aquela crise, aquela tempestade, aquela procela. Mas o problema vai aumentando, a crise vai aumentando, e Jesus não aparece, e Jesus não chega, e Jesus não vem. E onde está Jesus? A apreensão é maior ainda, o medo é maior ainda, a angústia é maior ainda. A grande tensão da minha e da sua vida é: meu Deus, por que estou passando por esse problema? Meu Deus, por que estou enfrentando essa crise? Meu Deus, por que estou enfrentando essa crise financeira? Meu Deus, por que estou passando por essa enfermidade? Meu Deus, por que estou enfrentando esse dilema na minha casa? Meu Deus, eu oro, eu jejuo, eu faço a tua vontade, eu clamo, eu faço tudo, mas o problema não se resolve. Pelo contrário, o problema parece que se agrava mais ainda. Eu posso garantir uma coisa para você, que muitas das vezes a aparente demora de Deus, ela é mais grave do que as circunstâncias adversas. Porque tantas vezes você encontra isso na Bíblia. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não está vendo o meu problema? Será que o Senhor não está vendo a minha angústia? O Senhor não está percebendo a minha dor? O Senhor não está vendo as minhas lágrimas? E eu fico imaginando, irmãos, que naquele grupo muitas perguntas apareceram na mente daqueles homens. E talvez eles perguntaram: mas por que Jesus nos mandou para esse temporal? Por que Jesus nos empurrou para essa tempestade? Por que Ele nos mandou para esse local? Por que Ele não está conosco? Por que Ele não chega? Por que Ele não está aqui comigo? Por que Ele não aparece? Por que Ele está demorando tanto? E eu fico pensando na cena, eu fico pensando na situação que Maria e Marta viveram. O pastor Raissão outro dia pregaram sobre isso aqui. Diz a Bíblia que Lázaro, o irmão de Marta e Maria, estava doente, e elas agora então mandam um recado para Jesus. E diz o texto que Jesus, mesmo recebendo o recado, ele ainda demora 2 dias para chegar. Imagina agora a apreensão de Marta e Maria diante dessa situação. Cadê Jesus? Por que não aparece? Será que Jesus deixou de nos amar? Será que Jesus não importa mais com a gente? E talvez você que está passando por uma situação difícil na sua vida, você possa estar perguntando isso também. Será que Jesus esqueceu da gente? Tantas pessoas morrendo por causa desse vírus, que tem atingido a metade da população mundial. E onde está Jesus?
Será que Ele não está vendo? E às vezes a demora de Deus aflige a nossa alma. Essa é uma grande realidade. Mas notem vocês que Marcos, um texto paralelo a esse, Marcos 6:48, diz que Jesus, vendo-os em dificuldade, Jesus desce e vai ao encontro deles. Eu quero dizer o seguinte para você nessa manhã, para confortar a sua alma. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele vem. Ele sempre vem. Talvez Ele não venha na hora que eu acho, talvez Ele não venha na hora que eu quero, porque o tempo dele é diferente do meu tempo. O tempo de Deus é diferente do meu relógio, mas Ele vem, Ele sempre vem. Ele vem no seu tempo, Ele vem da sua forma. E talvez que você que está me assistindo agora nessa manhã, está passando por um dilema na vida, está enfrentando uma luta, está enfrentando uma crise, talvez uma crise na família, uma crise financeira, uma crise no casamento, uma crise talvez nas emoções, talvez uma tempestade está desabando sobre você, talvez essa crise tenha atingido você de tal maneira. Eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus, Ele sempre vem. Ele nunca desamparou seus filhos. Ele sempre vem em socorro aos aflitos. Só que muitas das vezes Ele vem quando nós achamos que não tem mais jeito, quando nós já jogamos a toalha. Muitas das vezes Jesus só aparece quando nós achamos que já não tem mais jeito. Olha a situação de Marta, diz que depois de 4 dias Jesus agora aparece, e Marta diz: olha Senhor, agora eu não preciso mais do Senhor, já é tarde demais, olha, o nosso irmão já está cheirando mal. Porque Maria poderia ter dito para Jesus: Jesus, agora o Senhor pode voltar para trás, agora o Senhor pode voltar, Jesus, não preciso mais do Senhor, nosso irmão já está morto. Diz a Bíblia que Jesus veio na 4ª vigília da noite. Os judeus, eles separavam a noite por vigílias. A primeira vigília de 6 a 9 da noite, a segunda vigília de 9 à meia-noite, a terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã, a 4ª vigília de 3 da manhã às 6. E dizem os estudiosos que o momento mais escuro da noite é nesse período de 3 a 5 da manhã. Isso significa que esses homens, eles viveram no miolo da crise, no miolo da tempestade, mais ou menos 9 horas. 9 horas de pânico, 9 horas de medo, 9 horas de ameaça, 9 horas a morte olhando eles pela greta, o mar querendo engoli-los, e Jesus não chega. Mas a Bíblia diz que Jesus esperou chegar à 4ª vigília da noite para ir ter com eles, para que todos eles pudessem entender uma coisa: quando os seus recursos chegam ao fim, os meus recursos estão plenamente disponíveis. Para que você possa entender uma coisa, para que você e eu entendamos uma coisa: o seu fim pode ser o meu começo. Quando você não tem mais o que fazer, eu tenho tudo para fazer. Quando você acha que não tem mais saída, que você não tem mais esperança, que você já chegou no fundo do poço, Ele abre uma saída onde não tem saída. Ele abre o mar diante de você. Ele faz brotar água de uma rocha. Ele tira do desespero a sua esperança. Eu não sei se você está vivendo na 4ª vigília da noite da sua vida. Eu não sei se você está vivendo o momento mais escuro da sua vida. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você que Jesus vem ao seu encontro. Mesmo que seja na 4ª vigília da noite, mesmo que seja no momento mais escuro da sua vida, Ele sempre vem. Uma outra lição magnífica que eu aprendo desse texto é que muitas das vezes a forma de Jesus chegar em nossa vida é inusitada, inesperada.
Porque se você está dentro do barco, você está dentro no mar, você espera que o socorro venha também pelo mar, pelas vias normais da vida, através de um transporte aéreo. Só que a Bíblia diz que Jesus chega à noite andando sobre as águas. Você já viu alguém andando sobre as águas? Imagine você, já estava uma tempestade, a hora mais escura da noite. Se tem tempestade, obviamente tem relâmpago, e de repente um relâmpago corta os céus, o vento é contrário, as ondas são mais raivosas, e de repente aparece alguém andando sobre as águas, e eles gritam: é um fantasma. Já não basta essa dificuldade que nós estamos enfrentando, agora aparece mais esse problema, mas aparece mais um fantasma para nos atormentar. E quantas vezes, irmãos, amigos, nós não discernimos a forma de Deus chegar na nossa vida. Tem hora que a maneira de Deus chegar na minha e na sua vida é pelo viés da crise, é pelo caminho da tempestade. Mas por que ele veio dessa forma? Mas por que Jesus veio andando sobre as águas? Para ensinar para aqueles homens, para ensinar para você, para ensinar para mim, que aquele que ameaça você, aquele que é maior que você, aquele que atormenta você, aquele que conspira contra você, está literalmente debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é maior do que seus problemas, Ele é maior que as suas tempestades, Ele é maior que a sua crise, Ele é maior que a sua dor, Ele é maior que suas lágrimas, Ele é maior que o seu desespero, Ele é maior que o Covid-19, Ele está no controle de todas as coisas. Mas a grande pergunta é: quando Ele vem, o que Ele pode fazer por nós? Eu acho isso maravilhoso, porque diz o verso 27, diz que Jesus agora diz para eles, aqui no verso 27, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Mas qual era o problema desses homens? Era a tempestade, era a situação adversa, era a crise que eles estavam vivendo, que eles não podiam resolver. O que eles esperavam numa hora dessa é que Jesus viesse e acalmasse aquela situação, acalmasse aquela tempestade. Era isso que eles precisavam, mas não foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que antes de Jesus acalmar aquela tempestade, Jesus agora acalma os discípulos. Sabe por quê? Porque muitas vezes Jesus olha para você e enxerga dentro de você uma tempestade maior do que a tempestade que está lá fora. Tem hora que a maior crise que atinge a nossa vida está aqui dentro, e não a crise que está lá fora. Tem hora que a nossa maior tempestade que nos leva ao naufrágio não são as circunstâncias, é o sentimento. Tem hora que nós estamos afogando emocionalmente. Tem horas que a crise maior que assola a sua vida não é a que está à sua volta, é a que está dentro de você. É a agonia que você está vivendo, é a batalha dos sentimentos que você está vivendo. E você pensa talvez em tantas besteiras. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui, pessoal da equipe técnica, pessoal do louvor, não sei quantos de vocês que estão me assistindo nessa manhã está atormentado por alguns medos. Talvez com medo dessa enfermidade do Covid-19. Talvez com medo dessa enfermidade chegar até a sua casa. Talvez com medo do seu comércio quebrar.
talvez com medo de você ficar desempregado. E Jesus está aí hoje, perto de você, porque Ele tem uma promessa. Ele diz: eis que estou com você todos os dias da sua vida. E Jesus está aí perto de você, dizendo o seguinte: não tenha medo. Está doente, não tenha medo. Está enfrentando um problema, não tenha medo. Está enfrentando uma crise financeira, não tenha medo. Está enfrentando uma crise na sua casa, não tenha medo. Ele está aí perto de você. Ele sabe cuidar de você, Ele quer cuidar de você. As situações adversas, Ele quer fortalecer você, fortalecer a sua fé. E a segunda coisa extraordinária desse texto, irmãos, é que Pedro, diz o texto que Pedro, ele diz: ó Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter um encontro com o Senhor por sobre as águas. E Jesus diz: olha, venha Pedro. E diz o texto que Pedro agora começa a andar sobre as águas. Mas de repente Pedro começa a olhar agora para as circunstâncias. De repente Pedro começa a olhar para a tempestade, para a crise. Pedro começa agora a olhar para os lados. E Pedro de repente começa a afundar-se. Eu gostaria de dizer para você nessa manhã que Pedro está aí na sua casa. Ele está aí debaixo da sua pele. Eu gostaria de dizer para você que o sangue de Pedro corre aí nas suas veias. O coração de Pedro bate aí dentro do seu peito. Quantas vezes nós não fizemos uma jornada de fé? Quantas vezes nós não fizemos um reavivamento espiritual na nossa vida? E num dado momento, quando nós olhamos talvez para as circunstâncias adversas, para a crise, e nós começamos a afundar também. Isso já aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você. Você começa a olhar para a carranca da morte e você começa a fracassar, mesmo sabendo que Ele tem todo o poder, mesmo sabendo que Ele é poderoso. Mas você olha para a situação, você olha para a crise, você olha para a tempestade terrível, e a gente começa a afundar. Mas bendito seja Deus, porque Ele vem para levantar o caído também, para tirar você do fundo do poço. Se você caiu, se você fracassou, se você está com medo, eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus está aí para levantar você, para fortalecer você, para colocar você em pé novamente, para colocar você no solo firme, para segurar na sua mão, para restaurar a sua vida, para recompor a sua vida, para dar a você a possibilidade de uma nova caminhada agora com Ele. Ele veio para acalmar os discípulos, Ele veio para restaurar Pedro, e finalmente Ele veio para acalmar a tempestade de uma vez por todas. Eu quero dizer para você que a crise não dura a vida toda. Depois do choro vem a alegria, depois da tempestade vem a bonança. Obviamente que no meio de uma viagem você vai enfrentar situações adversas. Nesse caminho que nós estamos caminhando, que é para a glória, que é para a eternidade, você vai enfrentar crises. E essas crises não é para destruir você, é para fortalecer a sua fé. E no meio da viagem sempre vai haver tempestades. E aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a força, toda a autoridade para falar, basta. E Jesus agora diz para aquela tempestade: pare, agora já basta, aquieta-te, para-te, eu já cumpri o meu propósito. E tudo se acalmou. E diz o texto que Jesus agora entra para dentro do barco. Mas o grande dilema é: meu Deus, por que eu tenho que enfrentar lutas? Meu Deus, por que eu tenho que passar por problemas? Será que eu não poderia, Senhor, pular essa etapa?
Por que eu tenho que passar por essa situação tão dramática na minha vida? Por essa enfermidade, por essa dor que eu estou sentindo no meu peito? Porque muitas das vezes, irmãos, é através das crises das nossas vidas que nossos olhos são abertos. Muitas das vezes são as lágrimas que limpam nossas vistas e nós enxergamos o agir de Deus e nós prostramos e adoramos. Sabe por que Deus criou você? Sabe qual o grande projeto de Deus para a sua vida? É para você adorá-lo. E quantas vezes nós na bonança não fazemos isso? Quantas vezes quando tudo está bem nós esquecemos de adorá-lo verdadeiramente? O verso 33 diz: verdadeiramente és filho de Deus. E quantas vezes nós esquecemos de adorar verdadeiramente nosso Deus? E de repente quando vem a crise, de repente quando vem a tempestade em nossa vida, aí nossos olhos são abertos e nós desmamamos das glórias desse mundo. E nós vemos então a grandeza do nosso grande Deus e Salvador, e nós prostramos e nós adoramos. Outra coisa, porque as maiores lições das nossas vidas nós aprendemos não em dias de festa. As maiores lições da nossa vida nós aprendemos nos dias de crise, nos dias difíceis. As tempestades, elas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. Ela não vem para nos arrancar a nossa fé, pelo contrário, vem para robustecer o nosso conhecimento de Jesus, de quem Ele é, do seu poder. Se seu mar está revolto, se você tem muitas perguntas e poucas respostas, se você está vivendo angustiado com a situação que estamos vivendo, eu quero dizer para você que Jesus vem ao seu socorro, mesmo que seja na quarta vigília da noite, mesmo que seja no momento mais escuro da sua vida, Ele vem. E Ele vem colocando debaixo dos seus pés todos os seus problemas, toda a situação. Ele vem colocando debaixo dos seus pés toda a crise. E agora você se prostra para adorá-lo. E Ele vem agora para acalmar o seu coração. Ele vem para acalmar a crise que está ao seu derredor. Ele vem para acalmar as circunstâncias. E finalmente Ele vem para levar você para o seu porto seguro, levar você para a glória. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua família, que diante desse cenário que nós estamos vivendo, você possa sentir a presença de Jesus. Deus seja louvado nessa manhã. Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo. Deus eterno, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Obrigado pela tua palavra, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo diante da crise que nos assola, nós temos a plena convicção que o Senhor está ao nosso lado, intercedendo por nós, olhando por nós, amando-nos. Obrigado pelo teu amor infinito, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ter dado a oportunidade de vida eterna novamente através de Cristo Jesus. Mas, Senhor, diante de situações adversas, diante de problemas que nós enfrentamos, muitas das vezes nós desanimamos. Assim como Pedro, muitas das vezes nós começamos a afundar, porque nós olhamos para as circunstâncias. Mas, ó Deus, pedimos perdão pela nossa incredulidade, pedimos perdão pelos nossos pecados, e suplicamos mais uma vez nessa manhã, Senhor, segure nossa mão, aumenta a nossa fé em Ti, fortalece a nossa fé, Senhor, restaura a nossa vida, muda a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir.
Ó Deus, nesse momento nós queremos te rogar, quem sabe pelos empresários, visita o coração dos empresários, Senhor, que está vivendo um dilema diante dessa pandemia. Visita, ó Pai, o coração dos empregados que talvez perderam seus empregos, daquele pai de família que tem que sair pela manhã e vender suas coisas para levar o sustento para casa, e está enfrentando esse dilema. Abençoe o Senhor o profissional liberal, abençoe o Senhor os idosos, os nossos aposentados, abençoe o Senhor aquelas pessoas que estão sendo infectadas por esse vírus. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão internadas. Abençoa as pessoas, ó Pai, de alguma maneira que são parentes, que têm vivido essa angústia. Ó Deus, restaura a nossa vida. Visita o teu povo, ó Pai. Visita a tua igreja. Restaura o nosso fervor. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção também sobre a nação brasileira. Visita, ó Pai, e tenha misericórdia, quem sabe, do nosso líder político maior. Visita e tenha misericórdia, ó Pai, quem sabe, do legislativo do nosso país, do judiciário do nosso país. Tenha misericórdia das nações, das pessoas que estão perecendo. E nos prepare, Senhor, para um dia encontrar com o Senhor. Nos prepare para um dia morar eternamente contigo, ó Pai. Abençoa cada pessoa que está nessa manhã conectada, ouvindo a tua palavra. Se eu possa visitá-la de maneira muito especial, que teu Santo Espírito possa estar aí consolando, acalmando, refrigerando a sua alma. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar você. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe. Amanhã nós nos encontramos às 7 às 19h10 nesse mesmo canal, aqui na página da nossa igreja.